Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, nós dependemos do Senhor. Pedimos a tua direção agora, a tua presença aqui conosco. Que o Senhor esteja nos ensinando e dirigindo, Senhor Deus, os nossos pensamentos, para que seja um tempo de edificação, um tempo de salvação, um tempo de recuperação, Paizinho. E queremos pedir uma bênção, Paizinho, misericórdia sobre o nosso país, Paizinho, sobre a nossa cidade, nesses tempos tão difíceis. Tem misericórdia de nós, Pai, e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje começando o livro de Reis. Vamos pensar, primeiro Reis e segundo Reis. Vai de Salomão até o último rei de Judá. Mas estamos lá nos livros de história, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Estamos aqui, primeiro Reis e depois segundo Reis. Na linha do tempo, estamos no tempo do Reino Unido, do Reino Unido. O que quer dizer isso? Que as 12 tribos de Israel sob a direção de um rei. Primeiro, sob a direção de um juiz, que foi Samuel. Ele conseguiu unificar as 12 tribos. E depois, então, Saul, estamos vendo Davi e vamos ver Salomão. São os 3 reis do tempo do Reino Unido. Reino Unido. Em todos os inícios, quando vai falar dos reis, vai falar que esse rei foi reto diante do Senhor, porque andou nos caminhos de Davi. Depois, os reis de Israel. Esse rei foi mau perante o Senhor, porque andou nos caminhos de Jeroboão. E o livro de Reis, alguns estudiosos dizem que ele foi feito, foi escrito, foi registrado para provar a Israel por que eles foram para o cativeiro. E nós vamos ver, eles vão para o cativeiro. Então, esse livro ele vai mostrar a decadência, às vezes a desobediência e, em consequência, o cativeiro que eles tiveram. Então, o livro de Reis vai mostrar os reinados, os erros e os acertos também. O autor de Reis é desconhecido, mas supõe-se que ele viveu nos tempos quando Judá foi para o cativeiro. E ele usou registros de outras épocas e ele então foi deixando para nós toda a história do reinado unido de Israel e de Judá agora, para que eles, vendo isso, lendo isto, e nós também, a gente possa ser ensinado que a idolatria, a apostasia, separou o povo de Deus. Então, o primeiro Reis vai começar com a velhice de Davi. Davi agora está velho. E ele vai morrer com 70 anos. E nessa velhice, com 70 anos, ele não tinha saúde. E então contrataram uma moça muito bonita, Abisag, para dormir com ele, para aquecê-lo. Ele não teve relações com ela, mas ela ficava ali cuidando dele, porque ele estava um velho debilitado. Que ele falou nos Salmos, né? Nos Salmos ele falava que ficou doente, que ele chorava muito por causa dos pecados que ele cometeu. Uma escritora fez um levantamento de Davi. Que homem! Ela disse que ele tinha um admirável poder e encanto pessoal. Ele foi um pastorzinho de ovelhas, foi um compositor de salmos, ele até construiu instrumentos, ele foi um amigo leal, um comandante muito bom para Israel. Ele foi paciente, ele foi respeitoso para com as leis. Então, um homem com muitas qualidades. Por isso, a vida dele vai servir de parâmetro, vai servir de lição
para todos os reis de Israel. Adonias era quarto filho de Davi. E como Davi estava doente, estava velho, ele falou, eu reinarei. E ele então organizou um encontro, ele ia fazer sacrifícios, e ele convidou Joabe, que era o comandante de Davi, e convidou Abiatar, que era o sacerdote. E promoveu uma grande festa, um grande sacrifício. Mas ele não convidou nem Natã, que era o profeta também, Benaia, que era o sacerdote, e nem Salomão, que era o filho do rei também. E Natã, então, fala para Batseba que o Adonias estava armando. Então, Batseba vai falar com Davi e ela expõe, há uma promessa que Salomão seria o seu sucessor. Então, Davi manda chamar o profeta, Natã, manda chamar o sacerdote, e eles arrumam, organizam a coroação de Salomão. Salomão é coroado rei. E põe ele na mula, vai até Gion, aclamando Salomão, depois ele vem e senta no trono. Enquanto isso, Adonias está lá com a sua festa, e eles ficam falando, que barulho é este? E Jonatas é filho de Abiatar, do sacerdote, e ele vem e conta, Salomão foi coroado rei. E agora, o Adonias está numa situação ruim, ele, o Joabe e o Abiatar. E o Adonias, então, ele vai lá atrás de Salomão e ele pede perdão. Ele fala que ele não poderia ser morto. E Salomão falou, se você for bom homem, você não morrerá. Vai para a sua casa. E depois, então, Davi chama Salomão e dá instruções para Salomão. Primeira coisa, meu filho, você tenha coragem. Davi estava com 70 anos, Salomão com 17 anos. E ele está colocando nas mãos de Salomão o reinado. Tenha coragem. Obedeça à lei de Deus. Isso é o mais importante. Se você obedecer, Deus vai confirmar a aliança que tem comigo. E tem algumas coisas que você precisa resolver. É questão de justiça. Primeiro, é sobre Joabe. Joabe era primo de Davi, era comandante do exército de Davi, foi de Saul, de Davi. Quando o Absalão se revoltou contra Davi, Joabe ficou com Davi. Mas ele matou 2 comandantes por ciúme, para que eles não ficassem comandante para Davi. Ele matou Abner e Amasa. E Davi, então, fala para Salomão, você precisa resolver isso. Ele não é confiável. Barzilai é aquele homem que supriu a necessidade de Davi e o seu exército quando eles estavam fugindo de Absalão. Então, ele falou, benevolência para os filhos de Barzilai. Você faça justiça. Que eles sejam cuidados, respeitados e agradecidos porque eles fizeram bem para mim. E Simei, não sei se vocês lembram, aquele homem da tribo de Saul, que ia acompanhando o Davi fugindo de Absalão, e o Simei apedrejando Davi e amaldiçoando Davi. E ele falou assim, você faça justiça para Simei, porque Simei pediu e Davi falou, você não vai morrer. Mas agora ele está dizendo que Salomão faça justiça. São pessoas que não merecem confiança. Davi reinou 40 anos. 7 em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E a morte de Adonias. Adonias vem ao palácio e fala com Batseba. Batseba é a mãe de Salomão. Pede para Batseba
remediar, ser o conselheira do Salomão, porque ele estava pedindo que ele podia casar com Abisag, aquela jovem que dormia com Davi. E eu estava lendo isso aí, por que será que Salomão mandou matar Adonias? Foi a sentença de morte dele. E os estudiosos dizem, por que era tão importante isso aí? Ele poderia ter dado a moça para Adonias, mas ela era como concubina de Davi. E se ela fosse dada a Adonias, era um trunfo que ele tinha para pegar a coroa, para ele reinar no lugar de Davi. E Salomão também, ele expulsa o Abiatar, aquele sacerdote que ficou lá com Davi, e agora ele esteve ao lado de Adonias, então ele expulsa, mas ele manda que Abiatar vá morar na terra, na cidade dos levitas. Ele não mandou matar. E o estudioso diz assim, ele não faria isso, matar um sacerdote ungido por Deus. Então, Abiatar é exilado. E Simei, Salomão fala para ele, olha, você faz uma casa e fica nessa casa, não saia daí. Você é preso na sua casa. E passaram 3 anos, e o Simei, uns escravos dele fugiram, e ele esqueceu que ele tinha aquela prisão, e ele foi atrás dos escravos. E quando ele voltou, falaram para Salomão, e Salomão então mandou que Benai, agora era o comandante do exército, que ele executasse Simei. Então, Salomão, agora estabelecido o reino dele. E uma das coisas que ele faz logo, ele casa com a filha do Faraó, o rei do Egito. E ele estava edificando casa para ele, a casa do Senhor e a muralha, a roda de Jerusalém. E ele faz uma cerimônia, um sacrifício, apresenta, os números são maiores, são muito grandes, de quantos bois, quantos carneiros foram oferecidos a Deus. E naquela noite, ele tem uma visão, tem um sonho. E ele ora a Deus, ele pede a Deus. E Deus fala, peça o que você quiser. E ele pede sabedoria para governar o povo, um espírito justo, ele pede discernimento entre o bem e o mal, e ele pede que Deus o ajude, que ele tenha sabedoria vinda de Deus. E Deus responde para Salomão, você me pediu justiça, sabedoria, discernimento, eu vou te dar tudo isso e ainda vou dar para você, porque você não pediu riqueza e glória. Riqueza e glória. Salomão é considerado o homem mais sábio e também o reinado que teve mais glória foi no tempo de Salomão. Aí tem um caso, logo no começo do reinado dele, para mostrar a sabedoria dele, que as pessoas vão dizer, realmente, ele tem sabedoria de Deus. E 2 prostitutas vão até o palácio, e a questão foi que uma prostituta fala para ele, nós moramos juntas, eu tinha um nenê, 3 dias depois que eu tive o nenê, ela ganhou o nenê também, só que ela dormiu em cima do nenê e matou. Aí no outro dia, ela trocou o nenê. Então ela está com o meu nenê, que está vivo porque o dela morreu. A mulher disse, não, você está enganada. O seu nenê que morreu. E as mulheres ficaram brigando, falando. Salomão pediu que trouxesse uma espada. Falou, vamos resolver isto. Vamos cortar o nenê pelo meio e dar metade para cada uma. Aí, a verdadeira mãe disse, não, dá para ela todo o meu nenê. Aí foi reconhecida a sabedoria que Deus deu para
Salomão. Salomão organizou o governo dele com um comandante, com um cronista, comandante do exército, Zadok sacerdote, Azarias intendente-chefe e 12 intendentes que cuidavam do mantimento para o rei. A prosperidade do reino de Salomão. Eles comiam, bebiam, se alegravam. O espaço ia do rio Eufrates, nós vamos ver o mapa do Reino Unido. O tempo de Salomão foi que alcançou o maior apogeu de lugar, de distância e de glória também, e de riqueza. E até a fronteira do Egito. Salomão, ele casou com uma porção de mulheres, fazia os tratados, recebia muito tributo, tinha um provimento diário de 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros todo dia. E havia paz. Era um tempo muito bom. Paz de Dan até Berseba. Toda vez que aparece na Bíblia Dan até Berseba, quer dizer, desde o norte até o sul, havia paz no reinado de Salomão. Até para os cavalos ele recebia tributo. Eles levavam cevada e palha para os cavalos. Ele tinha 40 mil cavalos e 12 mil cavaleiros. E a sabedoria de Salomão também. Inteligência, entendimento maior, considerado o maior sábio do Oriente, mais que todos os sábios. Ele compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Discorreu sobre plantas e animais. Os povos vinham para conhecer a sabedoria de Salomão e traziam tributos e traziam presentes também. Salomão fez aliança com o Irão, rei do Tiro. Eles traziam lá da Síria, eles traziam cedro, cipreste e os servos. Era parte de Irão. E Salomão sustentava todos esses trabalhadores. Era muita gente, chegou a ser a 180 mil pessoas trabalhando, e o Irão mandava a madeira, colocava no mar Mediterrâneo, em balsas, em navios, e elas eram recolhidas na direção de Jerusalém. Havia então paz e aliança entre eles. Salomão começa a edificar o templo. Fazia 480 anos que eles tinham saído do Egito. Agora então, houve todo esse tempo o tabernáculo, agora vai ser um templo construído, que Davi quis construir. E Deus falou, você não vai construir, mas o seu filho vai. As pedras eram preparadas longe, então ali não se ouviu nem martelo e nem machado, não havia nenhum barulho ali. E as peças foram também feitas seguindo o tabernáculo. Salomão, ele olhando o tabernáculo, então todas as peças que havia no tabernáculo vão ser feitas também. Vai ter o Santo dos Santos, os querubins em cima da arca, e tudo recoberto de ouro. Então, a grande riqueza, a grande glória de Salomão. Nós precisamos ver na Bíblia, e é muito interessante ver que o registrador, a pessoa que escreveu, ela vai registrar detalhes, muitos detalhes sobre a formação, sobre a construção desse templo. É chamado Templo de Salomão. E nós vamos depois, então, continuar vendo essa construção e vendo também o reinado de Salomão nesse tempo do Reino Unido. Que Deus nos abençoe.